Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tiago Alexandria e bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre carreira em DevOps, né? Dicas que eu, como especialista cloud, daria para quem está pretendendo ingressar na área de DevOps, SRE ou, né, seguir aí na área de infraestrutura. Docker, Kubernetes, Terraform, Crossplane, AWS, Azure, GCP, e a lista ela não para de crescer. Parece que para trabalhar com DevOps, SRE, Cloud, a gente precisa ter 10 anos de experiência para começar na área, né? Então, muitas coisas da pandemia para cá viraram padrão de mercado, né? E a quantidade de ferramenta que nasce ano após ano, ela é exponencial. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a minha visão de roadmap. O que que eu faria caso eu fosse começar agora? E é o que eu faço para as pessoas que eu acompanho, né, que eu acabo mentorando e dou esse caminho, né, de que as pessoas entendam que DevOps não é somente plataforma, ferramenta, também é aculturamento. Então, você aprender as soft skills que são necessárias para trabalhar nesse tipo de ambiente e quais são as ferramentas que vão te ajudar a entregar esse tipo de trabalho. O mercado, ele não precisa de mais um operador apertando botões, ele precisa de pessoas que resolvam problemas, e pessoas que saibam o que está fazendo, pessoas que consigam transmitir o que precisa ser feito, pessoas que consigam descomplicar assuntos técnicos para pessoas não técnicas, e isso faz parte, né, do que um DevOps, do que um SRE precisa fazer dentro do seu âmbito profissional. Então, existem, na minha visão, 3 soft skills que são essenciais. Elas são a base para a formação de um novo profissional. A base de cloud, DevOps, SRE é entender como tudo se conecta, né? Não é só dominar a ferramenta. Eu posso ser a melhor pessoa no que tange a administração de Kubernetes, mas se eu não entender como que o Kubernetes ele se comunica com um banco de dados, ou como que ele se conecta com um Object Storage, ou então como que a minha aplicação que roda em container se comunica com o restante do meu ecossistema, eu estou fazendo isso errado. Então a gente precisa enxergar o impacto de uma mudança, por mais que seja pequena, em todo o ecossistema. Então, se eu vou fazer uma alteração nesse recurso, o que que ele impacta? Quem que consome ele? Entender essas conexões laterais e não só a mudança no recurso em específico. Então, não é somente entender que o deployment que eu vou fazer no Kubernetes vai mudar essa API. É entender que quem se comunica com essa API, se eu vou ter uma breaking change aqui, ela vai ter, né, que ser adaptada também, entender, né, a aprender a fazer a rastreabilidade de impacto, né? Entender quais são os impactos, seja no produto ou seja no negócio, que está relacionado com essa mudança operacional. Profissionais que pensam, né, em arquitetura de forma integrada resolvem problemas mais rápido e evitam, né, que incidentes aconteçam. Os times de plataforma, por exemplo, trabalham com todas as áreas da empresa, praticamente, né? Um SRE, às vezes, atende uma squad. E se você não souber explicar uma decisão, por que que tal atividade foi feita ou por que tal alteração vai ser realizada, a gente está falhando. Então, nós precisamos explicar um risco, um incidente de forma simples. E isso também inclui documentação enxuta, comunicação assíncrona eficaz, treinamento interno por parte da equipe. Então, falar sobre DevOps, né, sem falar da parte de cultura, além de que são muitas tecnologias, exige um árduo trabalho, né? São muitas áreas que a gente precisa navegar. E existe, né, um caminho que a gente pode utilizar para nos preparar. Não é um caminho onde é somente isso que eu vou estudar, ou é somente isso que eu vou fazer, mas é um caminho para que seja o ponto de partida. E é isso que a gente vai começar a ver aqui hoje.
Para se tornar um engenheiro DevOps, você precisa de uma combinação de skills técnicas e soft skills. Então, no início de carreira, geralmente a gente acaba focando muito mais nas skills técnicas, né? Até porque é onde a gente precisa, na maioria das vezes, concentrar um maior esforço. São muitas tecnologias. E no início de carreira a gente acaba abraçando, né, aquele viés generalista. Eu vou aprender de tudo um pouco para depois me especializar. Então entra aqui, por exemplo, conhecimento sobre programação, desenvolvimento de scripts, ferramentas de automação, containerização, plataformas de cloud, né, AWS, GCP, Azure, entendimento sobre pipelines, sobre CI/CD, gerenciamento de configurações, monitoramento, e aí aqui a lista, né, ela é muito extensa. Mas quanto mais a gente vai ganhando senioridade, a gente acaba, né, direcionando a o nosso estudo na área em que a gente quer se especializar. Por exemplo, se eu quiser me especializar em containers, eu preciso dominar Kubernetes, Docker, pipelines. Se eu quiser me especializar em IOPS, eu preciso entender como é que funciona stacks como Grafana, Prometheus, Dynatrace, Datadog. E aí a gente acaba entrando aqui em várias sub-áreas que o DevOps ele acaba se especializando. Só que antes de mais nada, é importante que a gente fale também das soft skills. As soft skills elas vão pesar muito mais à medida com que a senioridade ela chega, né? Falar sobre DevOps vai além de falar apenas sobre tecnologia. E a gente vai aprender aqui três soft skills que, na minha visão, são muito importantes. A primeira soft skill é o pensamento sistêmico. Ela é a base da cloud, DevOps, SRE. É entender como tudo isso se conecta. Não é apenas dominar uma ferramenta. É preciso enxergar o impacto entre serviços, dependências, gargalos, como pequenas mudanças podem afetar todo o meu ecossistema. Então, os profissionais que pensam em uma arquitetura dessa forma, né, de forma integrada, acabam resolvendo problemas de forma mais rápida e evitando incidentes muito maiores, né? Acabam tendo uma visão que é além do problema inicial, né? Eu consigo enxergar impacto além da aplicação que está sendo feita a alteração. A segunda soft skill é comunicação clara e objetiva. A gente está muito acostumado a ficar no background, né, de entregar resultado, entregar automação, entregar pipeline, só que a gente precisa aprender a se comunicar, né? Os times de plataforma, SRE, DevOps, acabam trabalhando com várias áreas ao mesmo tempo. Área de negócio, desenvolvedores, POs, e saber explicar decisões, riscos, dependências e até mesmo contextualizar sobre incidentes de forma simples e sem muito jargão é um diferencial enorme, né? Conseguir desburocratizar o acesso a esse tipo de informação e você descomplicar um assunto complexo para pessoas que não são diretamente ligadas à tecnologia conseguirem entender. Então, isso aqui inclui muito a comunicação assíncrona também. Então, eu saber me comunicar de forma assíncrona e não só, oi, bom dia, e espero o cara me responder. Cara, tudo bom, aconteceu isso, isso e isso. Isso é comunicação assíncrona. Documentações objetivas e enxutas. Não tem para que eu contar a história do motivo da decisão de ter feito uma solução assim. Eu só preciso explicar por que, que a solução foi feita usando XYZ e como que isso está integrado. Então, documentação é uma coisa muito importante e que muitas das vezes nas empresas isso é negligenciado por parte da equipe de operação. E isso é cada vez mais valorizado. E por último, a gente tem, né, como soft skill a resolução de problemas sob pressão. E aqui a gente linka diretamente com a parte do pensamento sistêmico, né, de eu conseguir ter uma visão ampla do meu ambiente e, cara, quando um negócio quebra, quando a empresa está lá perdendo dinheiro porque está fora do ar, ninguém quer, obviamente, estar naquela situação. Mas se aquilo está acontecendo, é porque em algum momento, né, ou um processo ou um guarda-reio falhou. E a gente está caminhando para um novo ano em que o ambiente está cada vez mais distribuído. As empresas falam cada vez mais sobre multi-cloud,
sobre plataforma como serviço, sobre software como serviços, sobre inteligência artificial, e entender como tudo isso se conecta com a nossa infraestrutura ou com as nossas aplicações vai ser um grande diferencial. Então, a capacidade de manter a calma numa situação como essa e pensar aí de forma lógica e orientada a dados, né, a informações que a gente coleta dessas aplicações, vai ser ainda mais crucial. E é o tipo de habilidade que te torna confiável em situações críticas. Né? Se eu mantenho a calma, eu penso como um todo o impacto das ações que a gente tem que realizar, acaba que o peso da orientação que a gente acaba repassando, ele vem maior. Então as pessoas elas confiam mais no trabalho que a gente vem executando. Mas como que a gente constrói, né, essa carreira dentro de DevOps, Cloud e por aí vai? Eu acho que o principal é a gente ter uma visão clara de onde que eu quero chegar. Eu sou um estudante, estou entrando numa graduação agora, ou então eu trabalho com uma coisa totalmente diferente de tecnologia. O que eu preciso entender para começar a trabalhar com Cloud e com DevOps? Ter uma visão clara de onde tu quer chegar. Cara, eu quero ser um analista DevOps X, eu quero trabalhar com Y, ou então eu quero trabalhar numa empresa internacional e entender que isso precisa de uma preparação. Você precisa se dedicar, e não é se dedicar por um mês ou uma semana. Essa jornada, ela fala muito sobre a abdicação, mas é entender que a abdicação ela é temporária. Então, eu vou estar me preparando para alcançar aquilo, né, para trabalhar com aquilo. E quando a gente chega lá, não é que a gente vai, né, parar de estudar ou que as coisas vão ficar mais fáceis, mas a gente vai tirar o pé do acelerador porque eu já consegui, né, uma boa base para o que as vagas hoje, né, buscam. E acaba que muita gente que vem trabalhar com infraestrutura, né, cloud e DevOps, são pessoas que transitam para a área de DevOps, né? Pessoas que já estão na área de tecnologia e fazem essa transição lateralizada para DevOps. Então, pessoas que vêm de analistas de redes, analistas de infraestrutura, desenvolvedores, sysadmins, mas não obrigatoriamente tu precisa ser de tecnologia, né, para fazer essa transição. Eu conheço pessoas que vieram, por exemplo, de marketing, né, pessoas que eram designers e vieram para a tecnologia. E não obrigatoriamente você precisa de uma graduação para entrar no mercado de tecnologia. Porém, não vou ser hipócrita em te dizer que uma graduação ou estar cursando não vai te ajudar, porque vai te ajudar muito no processo de ingressar no mercado de trabalho. Então, a graduação vai te ajudar a conseguir um estágio, ou então, né, um curso de tecnologia vai te ajudar a se preparar para as entrevistas técnicas, porque tu já vai ter uma formação técnica prévia. Então, entender o que é cobrado para essa atribuição, né, seja eu entrando como estagiário, júnior, pleno, sênior, especialista, cada cargo, né, cada etapa dessa jornada vai te ser cobrado uma coisa a mais. Né? É um estudo continuado. E trabalhar com TI é saber que a gente vai precisar estudar para sempre, né? Assim como várias outras áreas, né? Mas entender que a gente vai ter que estudar. Todos os anos lançam coisas novas. O Kubernetes ele não era padrão de mercado até alguns anos atrás. E hoje, né, é padrão de mercado. E todas as empresas, ou grande maioria das empresas, já cobram que as pessoas que vão ser contratadas saibam determinado tipo de tecnologia. E no início da nossa carreira, não é errado pensar em ser generalista e saber de tudo um pouquinho. Mas com o passar do tempo, né, e o ganho de experiência, a gente precisa focar em uma área e se especializar. E para que a gente consiga sair do zero, existe uma base que funciona muito bem. Né? É a gente entender sobre Linux, redes, containers e cloud. Então isso aqui é o básico para que tu consiga, de fato, navegar e entender bem sobre DevOps e Cloud. Né? O Linux é a base para tudo que está rodando na nuvem. Então, o Linux é o sistema operacional mais utilizado no mundo. E as pipelines, na sua grande maioria, vão ser feitas, né, em scripts
que vão, né, ser executados em comandos Linux. Quando a gente fala sobre entender redes, não é ser o cara, né, que estudou redes a vida inteira, sabe como é que funciona TCP/IP, todas as camadas do modelo OSI. Mas é entender minimamente como que eu faço um teste de conexão, como que eu entendo se é um problema de comunicação ou não. O que muita gente acaba não sabendo como executar. Por exemplo, a minha aplicação está dando timeout para se comunicar com o banco de dados, mas eu acesso lá o banco de dados está online, né, as portas estão sendo escutadas, outras aplicações que estão dentro do mesmo cluster Kubernetes conseguem se comunicar. Então, por que a minha única aplicação aqui, dentro desse contexto gigantesco, não consegue? Será que é problema mesmo de rede? Então, entender como fazer esse tipo de troubleshoot é essencial. Aprender sobre containers também é essencial. Né? Hoje em dia, boa parte das aplicações modernas, elas são executadas em containers, seja em Kubernetes, em SS, Docker Swarm, ou qualquer outra tecnologia de container, né, que venha. Mas boa parte das aplicações são containerizadas. E cloud, ela é essencial porque não é mais um diferencial. Né? Ela é um padrão de mercado. Hoje em dia, várias empresas já usam a nuvem, seja ela Azure, GCP, AWS. Né? A Amazon no Brasil acaba sendo ainda uma das nuvens mais utilizadas. E entender como pelo menos uma dessas clouds funciona vai ser essencial para a tua jornada. Então, qual que é a diferença entre serviços gerenciados e não gerenciados? Quando escolher o serviço X ou o serviço Y? E entender, né, como que a gente faz tudo isso de forma segura. Então, hoje em dia, né, tudo que roda praticamente no mercado envolve, né, todas essas tecnologias. Então, Netflix, Spotify, o nosso banco, né, seja Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, todos eles executam em algum lugar. E como que eu faço para rodar um site? Né? O que eu preciso? A maioria deles executam em servidores ou containers. E Linux, né, por isso que a gente fala que Linux é essencial, porque o Linux vai ser onde boa parte desse ambiente vai estar em execução. Né? E vai ser essencial para a nossa jornada aqui dentro de DevOps. Então, bora lá. O que eu faria se fosse começar? Começando aqui pelo básico. Eu começaria estudando sobre Linux, né, como que a gente usa o terminal, como é que a gente gerencia arquivos, gerenciamento de processos, fluxos e redirecionamentos, né, que a gente vai ver muito a questão do pipe, redirecionamento de saída, redirecionamento de entrada, saída padrão, erro padrão, como que a gente cria scripts, né, em Shell Script, por exemplo, e entender, pelo menos aqui, alguns serviços que são mais comuns. Por exemplo, o Nginx, HTTPD, o SSH, porque isso aqui é a base para que a gente entenda qualquer outra coisa que venha no futuro. Depois disso, eu seguiria para Git, porque boa parte das empresas, ou majoritariamente todas as empresas, utilizam versionamento de código, seja GitHub, GitLab, Bitbucket, e entender Git, que é a tecnologia por trás disso, é essencial, porque a gente vai armazenar os nossos códigos dentro de um repositório, então entender sobre como que a gente realiza commits, como que a gente cria novas branches, como é que funciona o conceito de branches, né, como que a gente resolve conflitos de merges, né? Como que a gente vai fazer a junção de dois projetos, de dois commits, sem gerar conflito? E se gerar conflito, como que eu gerencio esses conflitos de código? E aí aqui a gente acaba, né, focando muito no mainstream, que seria GitLab, GitHub, porque é o que a maioria das empresas acabam utilizando. Na parte de fundamentos de redes, né, eu focaria muito em entender a parte de IP, DNS, protocolos de rede, TCP, UDP, como é que funcionam proxies, por exemplo, o Nginx pode ser um HTTP proxy, como que funcionam balanceadores de cargas, e observa que aqui não é nada muito avançado, né? Entender minimamente como que esses serviços de rede funcionam. Só que isso aqui é o básico. É por onde a gente vai começar para, de fato, iniciar nossa jornada
em DevOps. E aí, como próximos passos, o que que eu faria? Depois de eu ter estudado tudo isso de início, eu começaria por containers. E aqui, containers, ele vai ser essencial que a gente tenha aprendido sobre Linux, principalmente. Porque aqui em containers a gente vai aprender a criar containers, como é que a gente roda uma aplicação containerizada, como é que a gente usa volumes, o que é um Docker Compose, por exemplo, como que a gente planeja a segurança em containers. Depois de eu ter entendido como funciona um ambiente de containers, aí sim eu seguiria para aprender Kubernetes. Então, como que a gente gerencia esses containers em um ambiente produtivo, de fato? Né? Como que as empresas usam? Boa parte das empresas utilizam Kubernetes. E o que que envolve entender Kubernetes? É entender o que é um deployment, um stateful set, um daemon set, um volume, uma secret, e por aí vai. Kubernetes é um universo em que, além do básico, existem muitos plugins que a gente pode trazer, né, para dentro dessa tecnologia, como ingresses, a parte de Service Mesh, e existem vários outros tipos de serviços que podem ser feito deploy dentro do Kubernetes para que a gente entenda. Só que o básico que a gente precisa entender é quais são os componentes, os principais manifestos, como que eu crio um deployment, né, coerente, sólido para uma aplicação pronta para produção. E a gente teria aqui, né, a parte de Cloud Compute em seguida. Como que eu faço para jogar tudo isso na nuvem? Como que eu escolho uma cloud? Eu acabo indicando muito para quem está começando aprender sobre a AWS. Mas aqui tu fica livre para aprender qualquer cloud que tu queira, mas aí tu escolhe uma para tu atacar de forma imediata. E aí aqui a gente vai ter, né, como que eu crio servidores na nuvem de forma segura, seguindo boas práticas, como que a gente se planeja para fazer, né, a parte de segurança em cloud. E aí, depois que a gente aprende sobre cloud, né, é muito natural que logo em seguida a gente siga para a parte de infraestrutura como código. Beleza, eu aprendi aqui a criar todos esses recursos na nuvem, mas como que eu posso melhorar o processo de criação, né? Automatizar. Eu não quero ter que criar 50 máquinas para um determinado tipo de aplicação. E aqui entra, né, a questão da infraestrutura como código, que é codificar tudo o que precisa ser feito na infraestrutura. E aqui a gente vai ter, né, a questão do aprender Terraform. O Terraform, assim como o Kubernetes, é líder de mercado. E a curva de aprendizado para aprender Terraform, ela não é tão alta comparado aos seus concorrentes, né, como é o caso do CloudFormation, por exemplo, trazendo aqui para o contexto de AWS. Então, geralmente a gente acaba vendo a parte de IAC depois de já ter um certo conhecimento, né, ou então minimamente saber como é que a cloud funciona, porque entender sobre a cloud te ajuda a saber como que eu vou criar esses recursos na nuvem. E aí a gente chega, né, na parte de CI/CD. Aprendemos aqui muitas coisas sobre criar containers, sobre criar manifestos no Kubernetes, como que a nuvem funciona, como que eu crio recursos na nuvem, mas como que eu automatizo tudo isso que eu já aprendi. Como que eu automatizo a criação da infraestrutura com Terraform? Como que eu automatizo o deploy de um container no Kubernetes? Então, é uma forma que eu vou exercitar a minha jornada aqui dentro. Eu não quero ter que eu mesmo executar o código do Terraform. Eu quero que, né, eu envie a alteração que eu quero executar para um repositório no Git e a partir daí eu dispare uma pipeline que vai seguir lá boas práticas de validação de segurança, checagem de requisitos e por aí sim ele faz o deploy lá na infraestrutura. Então aqui entra muita questão de entender como que funciona o CI/CD. E aí aqui a gente vai ter, por exemplo, o GitHub Actions, o GitLab CI, o Argo CD, o Jenkins. Então aqui, né, geralmente a gente acaba utilizando muito as ferramentas que estão mais próximas do repositório Git, então é muito comum que a gente veja pessoas utilizando o GitHub Actions, se ele está hospedando o código no GitHub, no GitLab CI, se ele estiver hospedando o código no GitLab. Em aplicações de Kubernetes, acaba que muita gente vem utilizando nessa movimentação de tecnologia o Argo CD, e por aí vai.
E por último, mas também muito importante, né, a gente tem a questão do monitoramento. Então, como que eu observo tudo isso que eu criei? Como que eu monitoro uma VM? Como que eu monitoro uma aplicação? Como que eu faço para ter visibilidade do que está acontecendo dentro do meu ambiente? E aqui vão entrar tecnologias sobre observabilidade, como é o caso do Prometheus, do Grafana, do OpenTelemetry, como que eu coleto, né, essas métricas e a partir daí eu crio alertas, dashboards e por aí vai. Então, essas ferramentas, né, ou essas jornadas, elas são o essencial. E não existe uma ordem certa para que a gente aprenda tudo isso. Mas aqui eu indicaria, né, para um melhor aproveitamento e pouca é, revisão, né, e não ter que ficar voltando muito assunto sempre, para mim o que funciona bem é, primeiro, aprender sobre Linux, Git e redes. Depois, Docker e CI/CD. Em terceiro lugar, Kubernetes. Em quarto lugar, AWS. Em quinto lugar, Terraform. E em sexto lugar, a parte de monitoramento e observabilidade. Então, o mais importante aqui não é quantas tecnologias eu vou aprender, não é, pô, eu preciso aprender isso aqui em 6 meses ou eu não vou conseguir. O mais importante aqui é que a gente siga o próprio ritmo, né? Às vezes eu tô lá, uma coisa que eu acabo comentando muito com os meus colegas é, cara, se tu quer começar na área, abre uma vaga dessas no LinkedIn e vê o que é que essa vaga pede. Tu começa a estudar por aí. Ah, mas cara, eu já estou no mercado, eu não sei, né? Eu acabei ficando parado no tempo, o que que eu faço? Mesma coisa. Ah, eu sou analista pleno, quero ir para uma vaga de analista sênior. Olha o que as vagas que contratam analista sênior pedem e estuda isso para se preparar. Então, acho que a mensagem aqui é além do roadmap. Eu vou deixar no link daqui na descrição um PDF de um e-book que eu montei, tendo como visão, né, pô, como que funciona a carreira dentro de TI. A gente acaba se limitando a achar que chegou no sênior, a carreira para. A gente não progride a não ser seguindo para a área de gestão, e não é bem por aí. Então, eu vou deixar aqui, né, nos comentários, na descrição do vídeo, um link para um PDF que vocês podem utilizar como base para um roadmap seguro, né, e sem muita enrolação. Então, eu espero que tenham gostado. O vídeo de hoje ele acaba ficando um pouco mais longo do que os outros, né, mas eu acho que é essencial para que a gente consiga desmistificar, né, como que funciona a carreira de DevOps e quais são as dicas, né, de que alguém como eu, que já estou na área há um certo tempo, daria para as pessoas que estão começando.